Olá, minhas potências da Escola Castro Pinto, professor André Cabral falando com vocês de matemática. Durante a semana passada e esta semana estamos abordando o conceito de probabilidade. Então, o que é probabilidade? Antes de a gente realmente aprender como se calcula, né, a parte de probabilidade, como se dá o cálculo, a gente tem que saber primeiro o que é. Então, probabilidade é a área da matemática que ela estuda as chances, as possibilidades que alguma coisa tem para acontecer em uma determinada experiência. Por exemplo, joguei um dado para cima, esse dado caiu. Quais são as chances do número voltado para cima ser número par? Tá? Outro exemplo, estou com uma moeda, joguei para cima, lancei a moeda, caiu. Quais são as chances de dar coroa? Né? Estou com uma urna aqui na minha frente, com vários nomes nessa urna. Quais são as chances, as probabilidades, né? A probabilidade de quando eu retirar um nome dessa urna ser um nome de mulher, certo? Então a gente, desde a semana passada, a gente está aprendendo a como se calcular essas probabilidades, como se estudar as chances que alguma coisa tem para acontecer em um determinado evento, em uma experiência, certo? Então o que é probabilidade? Como é que a gente inicia a resolver esse cálculo? É uma razão, ou seja, uma fração. A gente vai aprender a construir o numerador e o denominador dessa fração, certo? Então, ó, para analisar a probabilidade, você vai montar uma fração, onde em cima vai ter os casos favoráveis e embaixo vai ter os casos possíveis. O que são casos favoráveis? É o que a questão está querendo analisar. As possibilidades do que a questão está analisando. Já na parte de baixo, são todos os casos possíveis dessa experiência. Eu falei do dado. Joguei um dado para cima. O dado tem quantas faces? 6. Então pode dar uma dessas 6 faces. Então os casos possíveis são 6. E em cima vai ficar os casos favoráveis, que é o que a questão está querendo. A questão quer que o número voltado para cima seja número par. Só tem 3 números pares, né? O 2, o 4 e o 6. Então 3 possibilidades. Então em cima ficaria 3, embaixo ficaria 6. Para este caso, para esse evento, para essa experiência. Eu gosto de chamar essa razão, a parte de cima o que queremos e a parte de baixo o que temos. Porque dá um resumo. O que queremos é o que a questão está querendo analisar. E o que temos é o que a gente tem no total dessa experiência. Tá certo, pessoal? E existem 3 maneiras de a gente apresentar essa probabilidade, esse número. Analisar a probabilidade dessa experiência. 3 formas. Primeira, fração, que é o que a gente acabou de aprender. Depois, número decimal, que é simples. Montou a fração, divide o de cima pelo de baixo, vai dar o número decimal. E a parte de porcentagem, é só você pegar esse número decimal e multiplicar por 100. Então, se eu tenho uma fração, para chegar na porcentagem, o que é que eu faço? Divide o de cima pelo de baixo para chegar no decimal, depois multiplica por 100. Pessoal, simples, certo? Vem resolver uma questão aqui comigo? Vamos lá. Ó, voltamos com uma questão, tá? E ela diz o seguinte: qual é a probabilidade de em um sorteio com 15 meninos e 5 meninas, a sorteada ser uma menina? Então tem lá uma urna, uma sacola com o nome de pessoas, meninos e meninas. Qual é a probabilidade de o sorteado ser uma menina? Vamos analisar essa probabilidade? Então, ó, P igual. Bora montar a fração? Lembra que em cima é o que queremos e embaixo é o que temos. O que a gente tem? O que temos? Temos aí 15 meninos e 5 meninas, ou seja, 20 pessoas. Então, no total de 20, a parte de cima agora, ó, ele quer saber o que a gente quer, o que queremos. A gente quer que o sorteado seja uma menina. Então, a quantidade de possibilidades aqui dos casos favoráveis, ou que a gente tem, né? São 5. De 20 pessoas, 5 são meninas. Aí já montei a minha razão. Vai ter uma das alternativas? Se for em fração essa? Não. Porque aqui ainda dá para você reduzir essa fração dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Que no caso é 5. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. A resposta seria essa, se fosse em fração, tá? É só ter esse cuidado.
Agora, bora analisar as outras possibilidades de resposta. Pode ser número decimal ou fração. Número decimal é só dividir o de cima pelo de baixo. 1 dividido por 4, por 4. Não dá para dividir, coloca 0 e 0, agora vai dar. Dá 2. 2 vezes 4, 8. Quando eu tiro de 10, 2. Não restou 0, acrescenta um 0 e dá 5. 5 vezes 4, 20. Quando eu tiro de 20, resta 0. Agora sim, 0,25. Então, ó, a probabilidade também assume como resposta 0,25. E a porcentagem, que o senhor falou que é a terceira opção de resposta. Só multiplicar por 100. Quando multiplica por 100, essa vírgula ó, anda duas casas. No caso, vai ficar 25%. Show, pessoal? Vamos para mais uma questão? Ó, vamos para mais uma, hein? Que diz o seguinte. Em uma urna há 2 bolas pretas e 3 bolas brancas. Qual a probabilidade de alguém sortear uma bola preta? Vamos direto para a análise aqui. Vou montar a razão. A parte de baixo vai ser o total de bolas possíveis, que no caso são 5. 2 bolas pretas e 3 bolas brancas. E em cima é o que eu quero na questão. Eu quero analisar a probabilidade de sortear uma bola preta. Então tem quantas bolas pretas? 3 bolas brancas e 2 bolas pretas. Então, 2. Não dá para reduzir essa fração, então isso aqui já seria uma resposta. Outro tipo de resposta é só dividir 2 por 5. Vamos fazer aqui do lado. 2 dividido por 5. Não dá para dividir. Acrescenta um 0, 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Quando eu tiro de 20, resta nada. Fechou a divisão. Então aqui é 2 dividido por 5. 0,4 seria uma outra resposta. E em porcentagem, é só multiplicar esse número por 100. Anda duas casas, fica o número 40. 40%. Então, dentro de uma urna com 5 bolas, 2 pretas e 3 brancas, eu vou ter 40% de meter minha mão lá dentro e tirar uma bola preta. Tá certo? Vamos para mais uma questão? Olá, pessoal, voltamos e vamos para mais uma questão, tá? Essa questão foi do Enem 2020. A gente abordou, inclusive, durante as aulas no Meet. Estou repetindo para quem não teve a oportunidade de ver, tá certo? Então, vamos lá. Diz o seguinte, olha essa questão aí. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição do imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições do imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que os subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Pessoal, essa questão traz uma tabela com 12 idosos. Vejam os nomes dos idosos aí. O que está acontecendo? Tem aí, nessa tabela, o nome dos idosos e a idade. Os que têm maior idade vão receber essa restituição primeiro. Então, por exemplo, Orlando é o primeiro. Gustavo e Luana têm a mesma idade. Não importa o que vai acontecer um sorteio e um dos dois será o segundo e o outro o terceiro, né? Já Tereza será a quarta, Márcia será a quinta, Roberto o sexto e tem um grupão aí de 4 pessoas que um deles será sétimo, oitavo, né? Nono e 10º. E em seguida, Antônio e Fernanda. Então, o que a questão está querendo? Nessas condições, a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a... Vamos para a tabela de novo? Primeira pessoa a receber, Orlando. Segunda e terceira será entre Gustavo e Luana. Não importa, ele quer saber a probabilidade de João ser a 7ª. Continuando, Tereza, Márcia, Roberto, e aí vem um grupo. Tem grupo de 4 pessoas aí, que é Heloísa, Marisa, Pedro e João, todos com 75 anos. Ele quer saber qual é a probabilidade do sorteado desse grupo ser João, ou seja, a 7ª pessoa a receber a restituição ser o João. Pessoal, é um grupo de 4. E a questão está querendo que João
seja sorteado. Essa é a probabilidade. Então, na hora de montar, você vai, ó, P dá igual. Dentre 4 pessoas que vão participar do sorteio, a probabilidade de uma ser sorteada, que é João. Então, já temos a resposta, é a letra E, que é 1/4. E se tivesse, dentre as alternativas, em porcentagem, o que a gente faria? A gente iria dividir 1 por 4, 0,25, multiplica por 100, 25%. Então, uma dessas três funciona como resposta. A primeira já seria o suficiente, a alternativa é 1/4. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida eu vou estar no privado, tá certo? Tchau, gente!